professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Hoje a gente vai fundo num dos eventos que mais mudaram a história, a Primeira Guerra Mundial. E para entender como é que uma guerra de mais de 100 anos atrás mexe com a nossa vida até hoje, a gente vai seguir a trilha de um material que, nossa, organiza esse assunto de um jeito super claro. É a estrutura dele que vai ser o nosso guia aqui. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta central, né? Por que isso ainda importa? E não é só papo de livro de história, não. O que é genial no material que está guiando a gente é justamente isso. Ele mostra, ponto a ponto, a conexão de 1914 com o que a gente vive hoje. Fica muito claro que a raiz de muito problema atual nasceu ali. Então, o roteiro que a nossa fonte propõe é este aqui. A gente começa sentindo os ecos da Grande Guerra, depois vamos entender o que causou essa tempestade perfeita, aí a gente mergulha no que foi a Guerra Total, uma realidade completamente nova. Vemos como o mundo se reconstruiu a partir das cinzas e, para fechar, qual foi a grande lição que ficou das trincheiras. Beleza, então vamos começar pelo começo. Por que isso importa tanto? A ideia principal da nossa fonte é que, se a gente não olhar para essa guerra, fica quase impossível decifrar o mundo de hoje, tanto na política quanto na economia. É que é o seguinte, o que aconteceu entre 1914 e 1918 não foi só mais uma briga entre países. Foi um evento que literalmente virou a mesa e mudou as regras do jogo para todo mundo. A análise deixa bem claro que as decisões tomadas, as fronteiras desenhadas, tudo aquilo de alguma forma ainda define quem ganha e quem perde hoje em dia. Tá, mas como é que o mundo deixou a coisa chegar nesse ponto? O que eu acho muito bom na abordagem dessa fonte é que ela foge daquela ideia de que foi por causa de uma coisinha só. Não, ela mostra que foram 4 grandes forças agindo juntas, sabe? 4 ingredientes que criaram a tempestade perfeita. E a genialidade aqui é ver como uma coisa levava a outra, e a fonte desenha isso muito bem. Pensa só, um nacionalismo super forte que fazia cada país se achar o melhor. Isso alimentava a vontade de ter mais colônias, o imperialismo. Para garantir essas colônias, investia-se pesado em exércitos, o militarismo. E para se proteger de todo mundo armado, o que eles faziam? Alianças. Só que essas alianças acabaram amarrando todo mundo junto num esquema que qualquer faísca, bum, explodia tudo. Era um efeito dominó prontinho para acontecer. E olha aí, essa imagem da fonte deixa a divisão bem clara, né? De um lado a Tríplice Entente com Inglaterra, França e Rússia, do outro a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. O continente estava rachado no meio, 2 times armados até os dentes. O problema é que um ataque em um significava que todo o resto do time entrava na briga. Não tinha como ser uma guerra pequena. E aí veio a faísca, o estopim de tudo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Esse foi o gatilho que ativou aquela rede toda de alianças que a gente viu. Foi uma coisa atrás da outra, e em questão de semanas a Europa inteira estava sendo arrastada para o abismo. Beleza, o barril de pólvora explodiu. Mas que tipo de guerra foi essa? E é aqui que a análise entra num ponto fundamental. A fonte deixa muito claro, essa não foi uma guerra como as outras. Foi a estreia de um jeito totalmente novo de guerrear. Um que envolvia todo mundo, a sociedade inteira. E o nome disso é Guerra Total. Esse conceito que a fonte explica super bem é a chave para entender o conflito. A ideia é que a fronteira entre o soldado no fronte e o cidadão em casa simplesmente sumiu. A fábrica que fazia panela, agora fazia bala. A mulher que trabalhava em casa, agora estava na linha de montagem. A guerra não estava mais só no campo de batalha, ela estava em todo lugar. E claro, lá no combate a coisa mudou da água para o vinho. Aquela mesma tecnologia que prometia um futuro incrível, agora era usada para criar uma capacidade de matar nunca antes vista. Metralhadora, gás venenoso, tanque. E a tática das trincheiras criou um impasse terrível, onde os soldados morriam aos milhares para avançar poucos metros. E para manter todo mundo motivado para essa loucura, a propaganda comia solta nos bastidores. Essa citação da fonte é muito forte, porque ela revela que tinha mais uma frente de batalha. Uma que não usava balas, a da informação. Os governos sacaram que para uma guerra total funcionar, eles precisavam controlar o que as pessoas pensavam. Precisavam convencer todo mundo que o sacrifício valia a pena e que o inimigo era um monstro. Era uma guerra pela mente das pessoas.
Bom, uma guerra desse tamanho, com esse nível de desgaste, não tinha como durar para sempre. E agora que a nossa fonte começa a mostrar o caminho para o fim do conflito, e mais importante ainda, o que veio depois, as cicatrizes e as mudanças gigantescas que ficaram. Essa linha do tempo aqui resume bem a história toda. A guerra começa com todo mundo se movendo rápido, achando que ia acabar logo. Aí, vem os anos de impasse nas trincheiras, um horror sem fim. O jogo só vira de verdade em 1917, com a entrada dos Estados Unidos, trazendo um poder industrial e militar gigante. E aí, em 1918, os impérios centrais, já exaustos, finalmente desmoronam. E o custo disso tudo? É um número difícil até de imaginar. Mais de 10 milhões de militares mortos, fora os civis. A fonte usa esse número para a gente ter uma noção do tamanho do desastre. Pensa só. É uma geração inteira de jovens que foi simplesmente apagada do mapa na Europa. Olha, essa comparação aqui talvez seja a forma mais clara de entender o tamanho da mudança política. A fonte mostra um antes e depois que é brutal. O mapa da Europa foi refeito do zero. Impérios gigantes que existiam há séculos, como o austro-húngaro, o otomano, o russo, simplesmente sumiram, deixaram de existir. E no lugar deles nasceu um monte de países novos. E a nossa fonte organiza bem as consequências em 3 caixinhas. Na política, como a gente viu, um mapa totalmente novo. Na economia, uma virada de chave. A Europa, que mandava no mundo, saiu da guerra quebrada e endividada, e os Estados Unidos surgiram como uma nova grande potência. E na parte social? Bom, um trauma coletivo gigantesco, mas também algumas mudanças que não tinham mais volta, como a entrada definitiva da mulher no mercado de trabalho. E aqui a análise chega num ponto nevrálgico. A paz que veio depois da guerra para acabar com todas as guerras, na verdade, plantou a semente da próxima. O famoso Tratado de Versalhes foi tão duro com a Alemanha, impôs tantas punições, que em vez de resolver o problema, ele criou um sentimento de humilhação e vingança. Um ressentimento que, 20 anos depois, ia explodir de novo, e de forma ainda pior. Então a gente passou pelas causas, pelo que foi a guerra e pelas consequências. A análise nos leva agora para a reta final. E a pergunta que não quer calar é, depois de tudo isso, de tanta destruição, qual é a lição que fica? O que a fonte faz é tirar dessa tragédia toda algumas lições que, sinceramente, nunca envelhecem. A guerra mostrou, na prática, o perigo de levar o nacionalismo ao extremo, de apostar tudo em armas. E mostrou, pelo avesso, a importância de conversar, de ter diplomacia, de cooperar, para evitar que uma loucura dessas aconteça de novo. São lições que, se a gente olhar para o mundo hoje, continuam super atuais. E para fechar com chave de ouro, a própria fonte que a gente está usando nos dá essa tabela. É um resumo perfeito, né? Direto ao ponto. As causas, o estopim, as características, as consequências e a lição principal. Isso mostra muito da qualidade desse material, de como ele consegue pegar um assunto gigante e complexo e deixar tudo mastigadinho, fácil de entender. E essa frase final da análise, ela resume tudo de um jeito que arrepia. É poético e, ao mesmo tempo, brutal. O século XX começou cheio de promessas de progresso, de tecnologia, de futuro. Mas o primeiro grande ato dele terminou assim, coberto de lama, de sangue e de ruínas. É a imagem perfeita da grande decepção que foi essa guerra. E a análise fecha deixando essa pergunta no ar. Uma pergunta para a gente levar para casa. Olhando para as tensões que a gente vê no mundo hoje, será que a gente aprendeu de verdade as lições da Grande Guerra? Fica aí a reflexão. Uma provocação final que nos força a conectar o passado com o nosso presente. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.